Enquanto os irmãos vão aí organizando, vamos ler a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Irmãos, venda pamonha, venda para o seu amigo, vizinho, tá bom? Parente, venda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Portanto, qualquer que come este pão ou beba deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pode ler mais um? Amém. Poder sentar. Glória a Deus. A presença de Deus é real na congregação Betel. Nós estamos ensinando também sobre os pecados quase nem comentados mais dentro da igreja. Quarta-feira nós falamos e tem uma... Pode sentar, irmão Cristiano, pode sentar. E vamos... Perdoe, tá umas 4 quarta-feiras, 5, não sei. Seja feita a vontade de Deus, né? Nós temos o pecado do orgulho para falar. Nós temos o pecado da inveja. Tem muita coisa que a gente hoje quase não fala, né? A gente só fala de pecado de prostituição, de roubo, né? Mas tem outros pecados aí que destrói a pessoa por dentro. Da rebelião. O primeiro pecado, né? Um dos pecados. O primeiro foi o orgulho e depois foi a rebelião. Porque para acontecer a rebelião, primeiro teve que entrar o orgulho. O diabo, ele deixou o orgulho entrar na vida dele e depois ele rebeliou contra Deus. E a gente está falando disso. Quarta-feira nós trouxemos a introdução. Esse texto maravilhoso, a qual Paulo escreve para nós: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Maravilha, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come deste pão ou beba o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E eu abri na Bíblia aqui agora em cima do púlpito. Deus me deu um versículo aqui, que eu já tinha até marcado ele. Daniel, capítulo 12,
versículo 12, Daniel 12. Isso mesmo? E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu Deus! E como eu, sabendo disso, vou praticar, o pecado e cear em pecado? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Confessai uns aos outros, e é necessário. E Jesus dá um grande exemplo, aquela prostituta que tinha 5 maridos, que ela tinha não era dela. Ele diz: perdoa o pecado daquela mulher. Aquela prostituta que foi pega em ato de adultério, ele falou da mesma coisa: vai, não peques mais. Agora nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos santificados. Agora nós somos chamados de santos, porque Cristo nos tirou do lamaçal de pecado e fez assentar entre príncipes. Em 1 Samuel, Cântico de Ana, está se cumprindo isso na nossa vida. Deus nos tirou do lamaçal de pecado. Agora nós não somos mais devedores, porque Ele pagou o preço de sangue. E hoje nós estamos aqui realizando a Santa Ceia, lendo um texto categórico, nos textos mais lidos. A ceia do Senhor é uma das ordenanças mais sagradas deixada por Jesus Cristo à igreja. A ceia do Senhor. Essa Santa Ceia é algo extraordinário que Jesus deixou. Para quê, irmãos? Para que Jesus deixou isso para nós? Lembrarmos que Ele veio, morreu, entregou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado, não fazendo exceção de pessoas, mas mesmo assim Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido. Aleluias. Antes dele criar os céus e a terra, Ele já tinha nos escolhidos. Que maravilha é essa? Que glória é essa? Olha o poder de Deus, olha a misericórdia de Deus, olha o amor de Deus por nós. E agora nós vamos hoje cear e lembrar que Ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas Ele não ficou morto, irmão Cristiano. Ele ressuscitou ao 3º dia. E Ele fez mais, Ele andou 40 dias, se eu não me engano, foi isso mesmo, com os discípulos na terra. E aí antes de ir embora, Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Ele pediu o que? Ele rogou o Espírito Santo. E agora você tem um privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Mas para Ele morar dentro de você, você vai ter que examinar a si mesmo todos os dias. Mas para que o Espírito Santo de Deus more e habite dentro de você, você tem que negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Não é fácil. É desafios. Eu sempre falo, se fosse fácil, aceitar Jesus e ficar em casa, adorando a Deus em casa, era bom demais. Mas não, é necessário a igreja estar em união. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor é lugar de oração, é lugar de união, a casa do Senhor. E quando Ele vier buscar a igreja, é uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que vive em união. Vive em união. Glória a Deus. A melhor coisa que você escolheu foi estar na presença de Deus. Sabia que antigamente somente os reis, os profetas, os sacerdotes. Mas Deus, ontem nós estávamos aqui no culto de vigília, foi falado sobre Joel. Joel profetizou. O povo de Israel estava passando uma escassez muito bruta da presença de Deus. Perderam a guerra, estava desnorteado, sem saber o que fazer. Mas se arrependeram, voltaram para a presença do Pai. E o Pai agora usa Joel e profetiza que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que nele crê, hoje recebe o Espírito Santo. Que privilégio é esse?
Você tem o Espírito Santo de Deus para revelar as santas escrituras, para você entender o que você está lendo, para você ter discernimento do que você está agora lendo, e os teus olhos vão saltar e Deus vai falar contigo dentro do seu íntimo. E Deus fala contigo. Deus, Ele fala conosco. Só temos que parar para ouvir a voz dEle. E quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, Deus tem prazer de te guiar, porque quem é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluias. Eu decidi, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, me guia. Por onde eu passar, por onde eu colocar a planta dos pés, me guia, Senhor. Nós temos que pedir isso. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar como filhos de Deus. Nós temos que amar como filhos de Deus. Nós temos que liberar perdão. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Eu estava num evento que o pastor antes que estava mais nós, estava cantando aqui, a banda. E eles me chamaram para pregar numa escola. E ele era muito jovem. E eu comecei o ministério assim, pregando nas escolas, pregando nos presídios, pregando nos hospitais. E Deus me usou muito para ganhar muitas almas. Um dia estava lá o Lucas, pequenininho, meu Deus, eu tô velho, o Lucas já está grandão. O Lucas era menininho, rapaz, magrinho, pequenininho. Naquele dia, 50 jovens aceitou Jesus no dia que o Lucas estava lá. 50 jovens, adolescentes. Eu falei, glória a Deus. E eu sozinho, fazendo a obra de Deus. E aí os meninos me chamou, eu falei, eis-me aqui, é o que eu gosto. Portanto, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluias. E aí fui lá, Deus me usou maravilhosamente, dasse tudo aquilo e organizasse a vida dela. Mas ela não tinha ainda achado. Ela tinha que fazer tratamento com outra psicóloga, porque não deu conta. Tem coisas que é só Jesus que faz. E sabe o que era? A falta de perdão. A falta de perdão. E nós orando, e Deus fazendo o reboliço dele, fazendo, meu Deus, ministérios, as crianças sendo arrebatadas, e ali aconteceu uma glória tão grande, e Deus manda eu olhar para ela. Aí Deus falou assim, ela falta liberar perdão. E eu falei, Jesus, como é que eu chego? Nunca vi. Eis-me aqui, estou com o microfone na mão, né? Autoridade. Filha, Deus está mandando te dizer, falta liberar perdão. Ela olhou para mim, ficou incrédula, não acreditou. Ela pensou assim, depois ela falou comigo, pastor, eu pensei que eu não tinha ninguém para liberar perdão. Mas aí Deus falou assim, mais 3 vezes com ela, falta liberar perdão. Falta liberar perdão. Aí comecei a orar por ela. E ela foi pensar lá no passado. Aí Deus, o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, que está dentro de nós, fez ela regressar lá no passado, que foi quebrado algo dentro dela, por alguém, que era necessário ela liberar perdão. E ela liberou perdão. E na hora que ela liberou perdão em Maria José, ela começou a saltar, chorar, pular, gritar e dizer, só o Senhor é Deus. O que é isso, irmão? A falta de perdão. Ela traz amargura na alma, feridas incuráveis na alma, que somente Deus pode curar. Mas eu tenho que dar o passo. Eu tenho que liberar o meu coração. Eu sempre falo, depressão profunda. E Deus deu um sonho para ela antes dela entrar na depressão. E ela viu um vento, e ela tinha autoridade de Deus para repreender aquele vento. E aí Deus me deu o discernimento na hora. Eu falei, se a senhora não se levantar e der ordem para o diabo ir embora, ele não vai. A depressão chegou, mas depende da senhora. E aí meu Deus, nós chegou lá e o Espírito Santo pegou ela e foi fogo, poder e unção. Chorou, irmã Ivani, meu Deus, mas chorou. E falei, olha como que Deus é maravilhoso. Isso depende de você, depende de nós. É nós que temos que liberar o coração. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um dia Deus falou comigo, vocês que fecharam a porta. Eu falei, como Deus? Quando o homem pecou no jardim do Éden, nós fechamos a porta. Ali foi desligado uma comunhão do homem em Deus. E Deus sempre quis restaurar isso. E agora Ele trouxe quem? Jesus Cristo de Nazaré. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então agora Jesus abriu a porta para nós entrar. Mas agora depende de você. A escolha é sua, adorar todos os dias.
A escolha é sua amanhã, você acordar amanhã cedo e ser da igreja. Aonde que você passar? Na escola, no trabalho, no meio da rua, dirigindo um carro. A escolha é sua. E aí, quando nós lemos Daniel, uns vão ser ressuscitados para a glória eterna, para a vitória eterna, e outros vai ser para a vergonha eterna, porque vai para o inferno. Então as nossas decisões aqui agora, hoje, vai definir o nosso amanhã. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e examinar a mim mesmo, e olhar para dentro de mim e falar: Pai, como eu estou diante do Senhor? Senhor, o que eu preciso mudar? Jesus, o que eu tenho que fazer para me herdar o reino dos céus? E quando nós paramos para olhar para dentro de nós, nós vamos olhar e vamos falar assim: quão fraco eu sou. Você vai ver um profeta de Deus falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele agora diz: ai de mim. Porque quando eu examino a mim mesmo, eu vou parar de olhar o pecado do outro e vou falar: Pai, eu preciso mudar. Porque se eu levantar um altar melhor, se eu levantar um altar de adoração, as pessoas que chegar para perto de mim vão querer essa glória, essa presença que você carrega, que é a glória e a presença de Jesus, Jesus Cristo vivo, o ressuscitado dentro de você. Uma luz que emana. E aí, o pastor Valdemir leu hoje, agora no culto, maravilhoso, aquela palavra, eu amo ela, porque quem vive verdadeiramente na vontade de Deus vai viver no fruto do Espírito. E quem vive no fruto do Espírito não tem engano. Porque, irmãos, não há lei para quem vive no fruto do Espírito. Eu já sempre falei: obreiros, homens e mulheres de Deus, vamos andar no fruto do Espírito. E porque quem anda no fruto do Espírito testifica Cristo. Pastor Leandro falou um negócio interessante: só vai entrar no céu Cristo, mais ninguém. E aí, eu já te sabia disso. E eu falei: vai confundir a cabeça dos irmãos. Ainda bem que ele falou: quem carrega Cristo dentro do coração, quem se torna pequeno Cristo na terra. Nós temos que ser embaixador. Você é um representante do céu na terra. Ei, você é um representante do céu na terra. E se eu sou um representante do céu na terra, eu tenho que andar no fruto do Espírito. E quem anda no fruto do Espírito, meu irmão, ei, vai ter levante. Mas não se preocupe, Deus está contigo. Porque quem não está andando no fruto do Espírito, ai daquele que se levanta. Aleluias. Então Deus está nos chamando para examinarmos a nós mesmos hoje. Pare agora, feche os seus olhos e pare assim: Jesus, o que eu preciso mudar? Jesus, o que eu preciso fazer? Porque eu quero ser cheio da tua presença. Porque eu quero andar cheio de azeite. Jesus, eu quero mudar o jeito de pensar, de falar, de agir. Eu quero que o Senhor mude as minhas emoções, porque o Senhor vem para dentro de mim para me moldar, para me transformar, para me regenerar. Pois agora eu creio nisso. E ei, você está sendo moldado, transformado por Deus todos os dias. Não é um milagre, irmão Zé, da noite para o dia. Era bom demais aceitar Jesus, já Deus já fazer. Não, tem pessoas que demoram anos, tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que demoram dias. A transformação, isso acontece. Ele veio para nos transformar. Ele quer nos regenerar, mas eu tenho que dar lugar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: Pai, eu preciso melhorar. Faz um homem melhor, faz uma mulher melhor. Na tua presença, Jesus, eu preciso mudar. Eu preciso amar mais o meu próximo. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu digo, irmão Enéas, que eu amo a Deus? Aleluia. E Jesus mesmo disse isso para nós. E amar o próximo, meu irmão, mesmo que o próximo está te... Ei, misericórdia. E você continua amando, continua orando, continua... Ei, Deus vai mudar a vida dele. Deus vai restaurar. Vai sim, em nome de Jesus. É necessário. Se fosse parar, irmãos, para nós andar com quem já fez mal para nós, nem olhar, nem falar perdão, não, andar não. Se já fez mal, não precisa andar mais não. Mas, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Eu já teve pessoas que fez o mal comigo, e eu já andei dentro do mesmo carro, nós fomos morar no monte.
E a minha mulher falou: pai, tu tá doido? Eu falei: não, irmã, minha esposa, não preocupa não. Eu estou vivendo no fruto do Espírito. E quem vive no fruto do Espírito, meu irmão, não se abala mais com as coisas dessa terra. Aleluias. A melhor coisa é você liberar perdão. Então libere perdão. Rapaz, eu tenho essa qualidade, graças a Deus. Quantas vezes já me bateram. Eu falei: Jesus, ei Jesus. Aí Jesus vai lá: ei, eu não sei, nem lembro mais. Misericórdia. Porque eu sei que quem é inteligente libera perdão na hora. Porque você não vai carregar feridas. O diabo não vai ter legalidade para entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Ei, maridos e mulheres, não passe 7 dias, 4 dias dormindo longe da mulher. Não, brigou no mesmo dia. Ei, pá, vamos conversar. Deita aí, vamos conversar no quarto. Me perdoa, eu errei. A esposa do mesmo jeito, ó, quebra o ego, quebra. Isso é dizer: ei, Jesus Cristo está me moldando, e eu vou sentar mais o meu marido e falar: marido, me perdoa, eu errei. Nós temos que olhar para dentro de nós. De vez em quando a gente trata de casamento em vários lugares. Hoje, graças a Deus, Deus tem muita gente que liga para a gente nos aconselhar. Eu estava até conversando com o irmão e um desligou. Eu falei: pai, eu vou separar, irmão. O cara falou: eu vou separar. Não é daqui não, eu vou separar. E eu falei: rapaz, eu sei que tu não quer separar. Tu me ligou para mim falar contigo. Eu sei que tu ama a tua esposa. Aí rapaz, eu sei que eu amo a minha esposa. E aí eu falei: moça, eu estou 4 dias sem dormir com a minha mulher. Eu falei assim: não, hoje tu entra para dentro da tua casa e deita mais ela e fala: amor, me perdoa, mesmo tu tendo certo. Aleluias, isso é qualidade de crente, homem de Deus, mulher de Deus que assumiu ser guiado pelo Espírito. Ei, homens, meu Deus, eu sei que é difícil. Quando casa nos primeiros meses, 2, 3 meses, primeiro ano, misericórdia, não dá fácil, não é fácil. Mas a perseverança. A irmã Bia tem quantos anos? 50 anos? 51. 53 anos de casado. Foi fácil, irmã Bia, no começo? Não, e hoje está vivendo, ó, 1000 maravilhas. Não dá conta nem de ficar longe do velho dela, e nem ele longe dela. O que é isso? Perseverança. É necessário, irmão, nós olhar para dentro de nós, né, irmã Hilda? A irmã Hilda também tem muitos anos de casado. Quantos anos? 60? Não, quantos anos o senhor tem? O senhor mais velho, não? Ó, é quase 60. Aí, ó, dos dois de cabelinho branco, vendo os filhos tudo fazendo a obra de Deus. Foi luta? Foi fácil não, irmão. Ainda mais no tempo deles, ó. Pesado, tinha que lavar roupa na beira do córrego, né? E olha, vencer na mão. Hoje não, a mulher tem uma maquinazinha de lavar. A escrava lá de casa trabalha de noite. Minha mulher bota lá, é de noite, tem duas, estragou. É de noite trabalhando. Mas, irmãos, o que é isso? É necessário. Por que existe a igreja? A igreja tem que viver. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque quando nós vivemos em união, há presença. Quando nós vivemos em união, há cura, há milagres, há prodígios. Olha o que Deus está fazendo na congregação Betel. Porque teve muita luta, teve tempestade, mas continuaram firmes, orando, jejuando, buscando, adorando. E Deus faz o quê? Deus abre porta que não tem porta. Deus faz milagre incompreensível que o homem não consegue compreender. Então é necessário nós olhar para dentro de nós. Hoje essa mensagem. Os irmãos que vai vir para cá, já tem a lista aí? Já chamou? Pode vir para cá. Então é necessário olhar para dentro de nós e examinar a nós mesmos. Parar de olhar o pecado do outro. Aleluias. Glória a Deus. A ceia aponta para 3 lembranças da cruz. A ceia aponta para frente, a ceia é a lembrança da cruz, e para frente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu peço para você falar que nem o salmista Davi, 139, versículo 23 e 24 diz: fique de pé, igreja. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, que maravilha. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que maravilha. E vê se há em mim algum caminho mau. Quem vai fazer isso dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite que nós vamos estar adorando a Deus agora. E lembrando que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário por vocês. E lembrando também que Ele já está voltando. Ele já está à porta para levar uma igreja lavada, remida do sangue do Cordeiro. Uma igreja que examina a si mesmo. Hoje nós não vamos mais olhar para o pecado do próximo e julgar, não. Nós vamos julgar a nós mesmos, para que nós não sejamos julgados naquele grande, poderoso dia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Lúcia, vem louvar um hino da harpa. Mais a irmã Ivani, mais a irmã, esqueci, Luane. Vem, as 3 hoje, é 3. Vamos orar, irmãos. Faz assim, igreja, com as mãos. Deus, neste momento nós apresentamos, Pai, o cálice. Apresentamos o pão. E agora Jesus cumprindo, Pai, um dos mandamentos, a qual nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pai, que se cumpra nas nossas vidas. Que nós venhamos, Pai, agora neste ato de fé e saber que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus, o Senhor perdoou os nossos pecados. E Jesus, e que nós venhamos saber também que o Senhor já está voltando para levar uma igreja. Jesus, que se rende aos teus pés, que arrepende dos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora, em nome de Jesus.